legado, essa tradição confessional dos batistas e qual a importância desse legado confessional dos batistas para os batistas contemporâneos, né? Fala um pouco sobre isso. Muito interessante, né, Marcos? Hoje voltando, né, mas acho que tudo envolve também ignorância, né? Esse questionamento, essa suspeita do uso que muitas igrejas batistas têm feito e cada vez mais têm feito das confissões, principalmente as mais tradicionais, né? Ela é tão inconsistente, ela é tão incoerente, né, porque, em geral, as pessoas elas pensam assim, né, bom, o que é ser confessional? Será que existem igrejas não confessionais? Não existe uma igreja que não seja confessional, isso que as pessoas precisam entender. Toda igreja é confessional. A gente trabalha no curso de membresia da nossa igreja, é a primeira lição. A gente começa dizendo para qualquer um que quer ser membro da igreja, toda igreja é confessional. Então não existe igreja não confessional. Se a igreja é uma igreja confessante, é uma igreja que confessa, ela, portanto, é confessional. O que a gente discute não é se uma igreja é confessional e não é confessional. O que a gente discute é se a confissão de uma igreja é pública ou privada, digamos nesses termos. E, em geral, quando a confissão de fé de uma igreja não é pública, não é publicizada, as pessoas não têm acesso à confissão de fé da igreja, em geral, sabe onde ela está, Marcos? Na cabeça do pastor. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas querem tirar dúvidas em igrejas que são confessionais, mas não publicamente confessionais, elas procuram o pastor, o líder da igreja. E o líder da igreja é que mantém a consistência doutrinária da igreja. Isso é um problema sério, porque um dia o pastor pode ter uma visão maravilhosa, outro dia ele pode ter uma visão horrorosa. E quem está garantindo a natureza confirmadora da interpretação das escrituras está sendo um único indivíduo. Isso é muito complicado, não é? A gente tem sempre dito, ensinado à igreja, que a gente precisa recuperar uma tradição que foi cara, sobretudo entre os batistas particulares, que lutaram para que uma confissão de fé fosse não só elaborada com robustez lógica e teológica, mas que ela fosse um instrumento para edificar a igreja, um instrumento para cuidar da igreja, para preservar a igreja de uma série de situações. Por exemplo, eu me lembro há muito tempo atrás, um amigo meu me procurou dizendo assim, Jonas, eu tenho um problema muito sério. E eu perguntei para ele, rapaz, o que é? Ele falou assim, cara, o meu pastor. Aí levou o problema, né? O pastor é o problema da igreja. Eu falei, mas qual que é o problema dele? Ele falei assim, olha, domingo agora ele fez um sermão tão maravilhoso, que eu fiquei impressionado, muito bem feito, muito bem articulado. Eu olhei para ele assim, meu irmão, se o seu pastor pregou um sermão bom esse ano, dê por satisfeito, porque tem igreja que não tem esse sermão faz anos na vida. E aí foi quando ele disse, não, Jonas, para de brincar, meu problema é sério. Eu falei, então o que está acontecendo? Ele falou assim, o problema é que na semana retrasada, ele pregou um sermão também maravilhoso, muito, muito interessante, eu fiquei apaixonado pelo sermão dele. Eu falei assim, rapaz, o cara pregou um sermão bom, pregou 2, e na sequência, aproveita que isso acontece uma vez a cada eclipse lunar, isso é a coisa mais rara do mundo. Aí ele disse, não, Jonas, o problema não é esse, o problema é que os dois sermões são lógicos, os dois sermões são do ponto de vista dos argumentos consistentes, mas um diz, não ore a Deus pedindo para que ele intervenha, porque ele não vai intervir, e o outro, ore a Deus porque ele vai intervir e vai realizar a sua história, e vai acontecer aquilo e acolá. Ou seja, onde está o problema desse nosso irmão ali? Né? Na consistência. Igrejas não confessionais, do ponto de vista público, elas não conseguem distribuir a dieta teológica da igreja pelo sermão, pela pregação, com base numa coluna vertebral que possa significar uma maneira de ler as Escrituras. Deixa eu dizer isso em outras palavras, Marcos. Quando a gente escolhe uma igreja, as pessoas não levam isso a sério. É que hoje as pessoas elas estão escolhendo igrejas pelos motivos mais errados. Por exemplo,
A pessoa escolhe hoje uma igreja dizendo assim, lá tem espaço para criança, tem atividade para criança, tem atividade para adolescente, tem lugar para estacionar o carro. Então as pessoas elas vão estabelecendo critérios que seriam os últimos critérios que você deveria usar, até o da distância. Seriam os últimos que você deveria usar para escolher uma igreja. E quando você escolhe uma igreja, você está escolhendo uma interpretação da Bíblia. Por isso que toda igreja é confessional, porque toda igreja oferece para os membros uma interpretação das Escrituras. Agora, quando essa interpretação ela não é controlada por um critério fora do pastor, o critério de interpretação é o pastor. Então, um dia ele prega X, outro dia ele prega não X. E não há nada que ninguém possa fazer para dizer, mas espera aí, isso que ele acabou de dizer está errado. Ou seja, não tem como aplicar a disciplina teológica. Uma igreja que não é confessional, publicamente dizendo, ela é uma igreja, Marcos, que não consegue aplicar disciplina teológica, ela só consegue fazer disciplina eclesiástica e olhe lá. Ou seja, ela consegue trabalhar moral, mas trabalha a moral sem a base fundamental, que é a doutrina. Ela não pode, ela não tem mecanismos para defender a membresia de um dia um pastor que estava pensando tudo direitinho, estava correto, e agora ele endoidou. E agora está falando umas coisas que a Bíblia não diz, agora está dizendo que não adianta você acreditar no que a Bíblia está dizendo, que você precisa, sei lá, ou atualizar a Bíblia, ou você precisa, sei lá, abrir mão do nascimento virginal de Jesus Cristo, ou você não precisa crer, não é nem mais que batismo e ceia são, não é, ou ordenanças para um, ou sacramentos para outros, porque ela simplesmente é como qualquer uma campanha que você tem numa igreja neopentecostal hoje. Ou seja, as pessoas elas estão sem nenhum mecanismo de defesa contra o próprio responsável pelo ensino da igreja. Quando o ensino ele está, não publicamente, mas ele está privado, ele está na cabeça de um pastor, as pessoas ficam à mercê de um pastor. Mas eu sempre gosto de dizer, Marcos, que recuperar essa tradição não é só proteger a igreja, os membros da minha igreja, da minha loucura. Eu sempre digo para eles, olha, que bom que a gente tem uma confissão de fé aqui, porque se um dia eu começar a falar um monte de besteira aqui, vocês podem fazer disciplina, vocês podem me disciplinar. Mas você sabe por que é maravilhoso ter uma confissão de fé? Porque quando a gente estabelece uma confissão de fé, ela me protege de vocês, porque vocês são muito doidos às vezes. Vocês vêm com umas ideias muito loucas. Você vem aqui dizendo, não, porque agora eu li um livro, e esse livro diz que o amor vence, e que no final não tem inferno, não tem juízo final, não tem nada disso. E é uma mensagem de amor, e é inclusiva. Bem... Eu falo, não, a confissão me ajuda, não só aos membros da igreja se defenderem das minhas loucuras, mas me ajuda a proteger a igreja dos loucos que entram na igreja querendo inventar, querendo fazer um monte de coisa que não está nas escrituras, que não tem respaldo bíblico. Então, Marcos, a tradição confessional da igreja, e que os batistas também possuem na sua história, na sua rica e robusta tradição, ela existe e ela é importante para os nossos dias, porque ela não é só baliza interpretativa, ela é muro para proteger a igreja, seja dos loucos que tentam entrar no meio do rebanho, seja quando o próprio pastor perde a sua cabeça, ou perde, sei lá, o juízo e começa a tratar o ensino das Escrituras de uma maneira equivocada. Então, tornar a confissão de fé pública, Marcos, é tirar da cabeça de uma pessoa e dizer, isso aqui é um parâmetro pelo qual nós usamos para interpretar as Escrituras. Isso ajuda a igreja a pactuar, a igreja a ter uma coisa, não é só a confissão de fé, não. Eu leio para o pessoal da igreja esse livretinho aqui, não sei se você lembra dele, um livro antigo, do Harold Shelley. Igrejas batistas. Antigamente, as igrejas usavam pacto. O pacto vem desde as igrejas particulares, elas faziam pacto de membresia. O que é o pacto de membresia? Ele sabe que ele tem que preservar a doutrina, ele sabe que tem que preservar aquilo que foi legado pelos que plantaram a igreja, por aqueles que vieram antes. Então, eu acho que a gente perdeu muita coisa, Marcos, muita coisa. E a gente precisa recuperar. E precisa recuperar de uma maneira viva, de uma maneira que não seja aquela maneira do museu, né? Você vai para o museu para olhar, olha como isso aqui é bonito, ou quando você vai a uma igreja antiquíssima na Europa, mas não tem serviço, não tem nada lá, é só um lugar
né, para as pessoas admirarem uma obra de arte sacra, mas devoção ali já não existe mais nenhuma. Então, eu acho que não é esse o caso. O que a gente quer é recuperar esse legado, essa contribuição tão gigantesca que serve hoje para proteger membros e liderança, presbíteros da igreja, contra os desmandos e o nosso próprio coração. Confissão é pública para proteger o nosso coração de nós mesmos e cuidarmos uns dos outros, não só moralmente, mas também intelectualmente. Muita gente tem me perguntado o que é o CHTB Marcos Paixão. O CHTB Marcos Paixão é o curso de História e Teologia Batista que eu fundei no ano de 2018. Nesse curso nós apresentamos conteúdos exclusivos, profundos, sobre a denominação batista, desde as suas origens até o presente momento. No nosso site www.chtb.com.br, o aluno ou assinante vai ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Hoje já são quase 100 aulas gravadas em vídeo e os alunos e assinantes têm acesso a esse conteúdo irrestrito. Assinando o CHTB, você pode optar por comprar módulos separados. Você pode, por exemplo, procurar estudar um pouco mais sobre a origem dos batistas. E nós vamos ter no CHTB um módulo que fala sobre esse tema. Você pode também preferir estudar a Confissão de Fé Batista de 1689. E aqui no CHTB nós temos também uma exposição completa dessa confissão e as aulas estão ainda acontecendo. O aluno também pode adquirir esse material se preferir. A outra opção é você se tornar um assinante do CHTB e pagando um valor mensal de R$50, você terá acesso a todas as aulas que acontecem todas as quartas-feiras no CHTB e ainda vai ter acesso ao conteúdo completo que já foi produzido pelo nosso curso, o CHTB. No nosso site também o assinante pode visitar blogs, ele pode conferir artigos sobre a história e a teologia dos batistas, ele pode conferir links que vão lhe levar a outros pontos na internet que tratam também sobre o conteúdo relacionado aos batistas. No nosso site o aluno pode visitar a nossa livraria. Em cada uma de nossas aulas, uma quantidade muito grande de livros são apresentados com indicações minhas para que o aluno se aprofunde mais naquele conteúdo. Estes livros estão todos com os links no nosso site, na nossa livraria, e o aluno pode comprá-los sem sair de casa e sem precisar fazer uma busca na internet e sem precisar visitar outros sites. Tudo está ali no CHTB Marcos Paixão. Eu quero convidá-lo a se tornar um assinante. Visite o nosso site www.chtb.com.br, assine o nosso curso e desfrute de todo esse conteúdo como muita gente em toda parte do mundo já tem feito. Eu aguardo você.